E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Sport Center de volta, aproveitar para mandar um abraço para Mariana e para Filomena da família Petzo, que é o meu esquadrão da moda que está sempre de olho aqui no Sport Center e também está sempre de olho nas informações do Flamengo, que conseguiu uma boa vitória lá no Maracanã. Olá, fã de esportes. Depois de quase um mês, o Flamengo retornou ao Maracanã e diante de um grande público de 40.007 torcedores pagantes, não teve nenhuma dificuldade de vencer a Universidade Católica do Chile por 3-0 e se classificar com uma rodada de antecedência para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na cobrança de um escanteio de Arrascaeta, mais uma vez, o William Arão, na sua melhor qualidade, apareceu para fazer de cabeça o gol que abriu o placar. O Flamengo dominava o jogo, mas só aos 38 minutos aumentou o placar ainda no primeiro tempo, com Everton Ribeiro fazendo 2-0. No segundo tempo, o Flamengo continuou com um domínio total, mas só marcou mais um gol. Já no finalzinho, aos 44 minutos, Pedro, que entrou na equipe rubro-negra, fez um golaço. Sinto-me com mais energia do que nunca. Eu paguei para estar neste clube e eu vou ser feliz neste clube, não tenho dúvidas. Porquê? Porque os nossos jogadores assim o demonstram. Por isso, respondendo à sua pergunta, estou muito bem. Sei que este é um clube que exige muito todos os dias, temos de estar preparados e estou muito preparado para poder liderar esta qualidade de jogadores. Tranquilidade a gente não tem no Flamengo nunca. A gente ganha título e é cobrado no dia seguinte, então a gente está acostumado com isso. Estou feliz que eu estou podendo ajudar a equipe com gol, com boas partidas. No jogo passado a gente não pôde sair com a vitória, hoje a gente saiu com a vitória, então isso é o mais importante. O próximo jogo do time rubro-negro será pelo Campeonato Brasileiro, jogo que vai acontecer pela 7ª rodada, aqui mesmo no Maracanã, no sábado, às 16h30, contra a equipe do Goiás. Vamos de tela, então, com os números de Everton Ribeiro e do Arrascaeta pelo Flamengo na temporada. 12 jogos para o Everton Ribeiro, 12 jogos também para o Arrasca, 3 gols para o Everton Ribeiro, 2 para o Arrascaeta, 4 assistências para o uruguaio, a média de chutes por jogo aí também, 1.1 e 2.2, chances criadas, o Arrascaeta tem mais ali, 2.3, e ainda ações com bola a cada partida, tá? Isso a gente não considera os números do estadual, então só o Campeonato Brasileiro aí e a Conmebol Libertadores. Everton Ribeiro faz o gol, Arrascaeta tem sido sempre esse cérebro, esse cara do Flamengo, talvez um Flamengo que oscila, o Arrascaeta é sempre um cara muito constante. Você gostou do jogo, Prats? Gostei, a atuação do Flamengo foi boa. O Flamengo já tinha tido outras boas atuações na temporada, mas às vezes o resultado contamina muito a análise. A gente pega assim, o Flamengo não venceu, então o time não foi bem. Não necessariamente. É que ontem jogou bem e conseguiu fazer alguns gols das chances que criou. O Flamengo muitas vezes cria chances e não consegue transformar as chances em gols marcados. E aí fica uma impressão que, olha, o time não está bem, o time não está produzindo. Ofensivamente, o Flamengo tem produzido. O problema maior tem sido quando o time não tem a bola. Quando tem a bola, geralmente o Flamengo faz jogo de muitas finalizações, de atacar bastante o adversário. E se a gente pudesse, nessa tela que nós mostramos aí da comparação dos números de Arrascaeta e Everton Ribeiro, na temporada o Arrascaeta é o melhor jogador do time. Agora a Libertadores do Everton Ribeiro é boa. O Everton Ribeiro fez um jogo muito bom contra o Tadieres no Maracanã e fez um jogo muito bom ontem contra a Católica. Então, assim, é um jogador que também o Paulo Souza inicialmente tentou colocar mais pelo lado do campo, depois trouxe para ser mais o camisa 10, para ser o jogador mais pelo centro mesmo. E o time, acho que teve uma atuação ontem que foi condizente com o resultado. Ontem jogou bem, dominou a Católica, criou chances, perdeu alguns gols, mas fez 3. Para o Paulo Souza é importante, para os jogadores também. Sai do Maracanã, então, a torcida, Eugênio. A gente falava até ontem, da preocupação com o clima hostil que estaria dentro do Maracanã. Tiveram vaias, cobranças, protestos, mas qual é a sensação que o torcedor sai do Maraca? Sai aliviado porque ele viu o time jogar bem. Tá. Então, é uma vitória para
amenizar, para acalmar, para trazer um pouco mais de oxigênio para o time, para a diretoria, que estava muito pressionada. Então, se o resultado fosse ruim ontem, se a atuação fosse ruim, a coisa ia virar, né? Ia ser muito difícil de lidar com isso. E aí, essa é a minha questão. O meu questionamento é esse. O Flamengo conseguiu ontem, no jogo de maior pressão, porque era em casa, com manifestação, com tudo, conseguiu forças para executar muitas das ideias que eu tenho falado aqui do Paulo Souza que não têm sido executadas. Tipo quais? É meio que, jogar sem a bola. O Flamengo não deixou a Católica jogar. Subiu a marcação, não foi exatamente uma marcação pressão o tempo inteiro, mas foi uma marcação de ocupação de espaço, de posicionamento para cortar a linha de passe, e a Católica não conseguia sair jogando. Coisa que o Flamengo não tem feito. Não tem feito como se a gente imaginava que ia fazer lá no início, lembra? Uma das questões que a gente falou, o Flamengo, para o jogo dele funcionar, ele tem que ter essa marcação alta para evitar que a bola exploda em cima de uma linha de zaga. E não tinha acontecido, não estava acontecendo isso. Ontem funcionou. A minha pergunta é, por que ontem funcionou? É um jogo de Libertadores? Ou é porque havia uma cobrança, uma expectativa de pressão, um momento difícil? Isso é que ficou para mim. O foco parece que foi diferente, né? O foco que a gente não via, né? Entrou ligado no jogo, mais ligado, especialmente sem a bola, do que em jogos anteriores. Você preparou, o fã do esporte já sabe, mas não custa nada eu reforçar, né? A gente sempre tem análises pré e pós-jogo. Você preparou sobre o gol do Flamengo, Eugênio? Sobre o gol do Everton Ribeiro. Tá. Porque eu já falei aqui do sem a bola, o time foi bem, conseguiu bloquear a saída de jogo, recuperava essa bola. A partir daí, ele conseguiu gerar, como o Prato já falou, situações muito interessantes com a posse de bola. Dentro de um estilo que, em alguns momentos, lembra até aquele Flamengo lá do Jorge Jesus. Deu uma aceleradinha aí para ver o início da jogada. A bola recuada para o Hugo e o Flamengo sai na troca de passes. A gente está contando o tempo, né, dessa jogada que vai girando de um lado para o outro, também a quantidade de passes. Veja lá como apareceu na ponta esquerda o Everton Ribeiro. Sim. E aqui na direita está o Gabriel, o Gabigol. A jogada transcorre toda pelo lado de lá, com o Everton Ribeiro entrando no espaço deixado pelo Gabigol, espaço de centroavante, e o Gabi vai fechando um pouco mais conforme a jogada se aproxima do ataque. Só que quando ele leva a marcação para lá, abre um espaço pela direita. Olha esse espaço que abriu aqui na ponta direita do Flamengo. E aí chega quem? Num segundo momento, o Mateuzinho. Muito bom lateral, tem crescido muito de produção, se livrando de problemas médicos. Ele é o titular do Flamengo. Quando ele recebe essa bola do Arrascaeta na entrada da área, tem liberdade para levantar a cabeça e perceber quem é o melhor cabeceador do Flamengo. Não é o Everton Ribeiro. É melhor buscar essa bola lá atrás para o Bruno Henrique, que tem a primeira altura, né? Muito importante, mas também impulsão muito boa. E o Bruno Henrique é que vai fazer a assistência para aquele que entrou como centroavante ali, o Everton Ribeiro, depois o Arrascaeta tem. E o Gabriel já tá. Quem estava ali também? O Arrascaeta estava pronto para. Que o Gabriel, ele inverte esse posicionamento. O Gabriel vem para a ponta direita, coisa que ele fazia muito na época do Jorge Jesus. Inclusive teve um lance ontem que ele faz o tal cruzamento pro Bruno Henrique, que é uma jogada que vem lá de 2019. Então o Flamengo se reencontrou defensiva e ofensivamente. Agora, teve uma outra situação também no jogo, que foi a situação do gol, né? Mas aí do goleiro, do Hugo Souza. A gente separou aqui algumas vaias da torcida rubro-negra quando a bola chegava no pé do Hugo. Olha só. Pedi até, fiz um silêncio para vocês ouvirem. Quando a bola volta. Uma vaia pro Hugo ali, sempre quando ele domina a bola. Após a partida, todo mundo foi lá abraçar o jovem goleiro do Flamengo. Ele ficou emocionado, depois todo mundo pulou ali, agarrou ele. É legal o Paulo Souza ali também, né, nesse momento. É muito difícil, né, Prates? Porque, assim, a posição que ele está, o erro dele é fatal. Se ele tem um erro de posicionamento, é um ponto, é uma derrota, enfim, que o Flamengo sofre. Ele é muito novo. Então você tem que criticar quando ele erra, porque faz parte do trabalho dele. Mas às vezes o tom e a pressão que porque uma coisa é você errar quando o Flamengo está ganhando de 6-0. E aí você faz o 6-1 ali. Outra coisa é você errar num momento desse do Flamengo que a bomba está estourando de todo lado, né? Sem dúvida. Pro Hugo Souza ontem foi um momento assim, de pressão, um momento que é incomum, né? Porque a gente, muitas vezes, se acostumou a observar e ouvir vaias depois do jogo.
Agora, durante, quando, por exemplo, o goleiro, no caso do Hugo, que nem é tão acionado assim, mas inicia as jogadas porque ele sai muito com os pés, ele toca na bola e ser vaiado pelo Maracanã com um grande público, é difícil. Claro que é difícil, né? Porque ele ficou ontem, assim, todo mundo estava vendo o jogo e tinha uma lupa enorme em cima do Hugo. É aquela história, olha, o Gabriel vai perder chance como ele perdeu, o outro vai errar o passe, mas se o Hugo errar, ele parece que não pode errar. Então ele já entra sabendo disso. Aí ele chega ao Maracanã, toca na bola, é vaiado também. A gente percebeu que pela reação dos jogadores, né? Além dos jogadores demonstrarem alívio pelo fato do Hugo não ter errado ontem, para o Hugo também é aquela história de sair uma tonelada das costas. Né? Vai pressionado, não pode errar, é vaiado pela torcida do Flamengo no Maracanã. 3-0 Flamengo, opa, não fui notado. Não podem falar de mim, ele até cometeu um erro numa saída de bola, mas não foi gol, foi 3-0, é mais tranquilo. Mas ele viveu ontem um ambiente que é complicado, não é todo mundo que encara, não. Porque é aquela coisa, né, Eugênio? Desenvolver um goleiro jovem já é difícil. Desenvolver um goleiro jovem no Flamengo, mais difícil. Desenvolver um goleiro jovem no Flamengo em crise, a coisa é muito pior. E não tem opção, né? Não é como se o Santos pudesse jogar. Depois a gente até fala sobre a situação do Diego Alves, que o Paulo Souza falou que ele até tinha pedido quando sentiu que o clima estava meio complicado para o Hugo, mas não tem opção. E se a opção é puxar outro garoto da base, que é pior ainda numa situação como essa, né? É muito difícil o momento. O ideal para o Hugo é que ele não jogasse. O ideal até que ele saísse do Flamengo, mesmo que fosse emprestado de alguma forma. Ele é um goleiro que tem um potencial técnico imenso, mas ele está claramente abalado emocionalmente. E já está há algum tempo. Como você falou, é muito raro um goleiro jovem como ele ter espaço num clube gigante como o Flamengo. Normalmente o goleiro demora um pouco mais. Até porque é uma posição decisiva, em que um erro vira gol. Um atacante errar uma bola no ataque, pode ser cobrado como o Gabigol foi ontem, né? Não fez os gols e tal, mas não tem a consequência de sofrer o gol, como acontece com uma falha do goleiro. Então é muito visado o goleiro. E normalmente é uma posição em que o jogador vai virar titular com 25, 26, 27 anos e tem até 40 e poucos anos para jogar. A gente tem vários casos de goleiros que jogam bem mais velhos, porque precisa de maturidade. O próprio Diego Alves, né? Está aí, é um dos exemplos. Precisa ter maturidade para entender os processos, entender o momento, as decisões a serem tomadas, posicionamentos. E o Hugo está sendo jogado assim, de repente, é um goleiro que tem um potencial incrível, já mostrou isso, categorias de base e tal, já convocado para a seleção brasileira principal, inclusive, mas que está com o risco de jogar a carreira dele fora por essa pressão. Então, acho que o ideal para ele era sair correndo do Flamengo, e tentar um clube com menos pressão, mesmo que seja reserva, para ir aos poucos ganhando experiência e lá na frente poder voltar a encontrar o caminho da carreira dele. Para o momento do Flamengo é péssimo também, porque passa insegurança para todo o time, não só para ele. Ele é muito inseguro em tudo que faz nesse momento. Mas e aí? Faz o quê? Coloca o outro, o Matheus, né, o menino, vai sofrer basicamente do mesmo problema. Então, talvez tenha um pouco menos de peso nas costas do que o Hugo, que já carrega um histórico de erros. Mas ele já sabe que cara, ou sou eu, né? Já entra com a pressão também, Já entra com uma pressão enorme, mas é aí da personalidade de cada um como vai reagir também. E tentar resolver logo os casos aí do Diego, porque estranho o Diego. O Diego, aliás, já tem algum tempo, ele se machuca muito, né? Sim. Tá sempre machucado o Diego Alves. Então, vamos ver qual vai ser o fim dessa novela aí. Depois a gente fala mais sobre o Flamengo também. Tem informações sobre o Diego Alves dessa situação de pedir para jogar. A torcida estranhou um pouco toda a situação. Mas destaques do nosso segundo tempo, já deu meio-dia, bora lá. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.